direita, esquerda. Você acha que o racismo é estrutural ou não? É estrutural. Você acha? Por que você acha que é? É estrutural porque ele vem aí, ele emerge como um dos instrumentos de dominação, né, do homem pelo outro, por exemplo, e para aquisição de riquezas de uma determinada classe social. E vem desde sempre, né? A partir de preceitos religiosos, a partir de preceitos científicos, a partir de preceitos antropológicos, digamos. Todo e qualquer sociedade, em qualquer tempo, utilizaram-se de dessas desculpas, por exemplo, para justificar a escravidão, né? Enfim, a dominação de um homem sobre o outro para se tornar, para se tomar as riquezas, né? Então, acredito que é por isso que a gente tem que dizer, a gente pode dizer que é uma problemática estrutural da nossa sociedade. Desfazer essa estrutura é muito complicado, mas é importante a gente ter isso como ponto de vista. Eu cheguei a ponto de pensar, assim, eu discordo um pouquinho, tá? Sim, claro. Eu cheguei a pensar que o racismo poderia ser estrutural. Eu não acho que seja estrutural. Ele tá... Por que não é estrutural? Porque no país nosso, Brasil, desde sempre existem leis que atendam a população, que a gente pode falar que sofre racismo. A gente pode começar com a Constituição. Desde a época da Constituição, que foi formada a Constituição em 89, a Lei Candir, né? 30 anos atrás. Exato. O Brasil tem 500 não, anos de fundação. Concordo. Não, mas desde que a gente entende como democracia, né? Tô falando. Do processo de redemocratização. Isso, exato. Porque tivemos outras democracias. Exatamente. Eu acho que hoje não é, porque existe cotas, existe a inserção, as cotas sociais racistas, por exemplo, as cotas raciais, ela existe, mas ela não existe para formar negros, na verdade. Ela existe para fazer a colocação das pessoas nesses ambientes. Sim, né? E acima de tudo promover essa reparação histórica dos tempos em que não existiam as leis. Por isso que eu falo que não é estrutural, porque existem leis que atendem essas pessoas. Né? Existem leis. Se não existisse leis, aí sim eu ia falar, não, é estrutural. Não, mas elas atendem. Não, existem leis. Mas assim, ainda no Brasil, na nossa democracia ainda jovem, a lei é igual para todos na lei. Mas na prática não, nem todos acessam a lei, todos acessam aos plenos direitos. Eu concordo com você. Se você faz parte do racismo. Olha, uma violência racista cometida abertamente em público, se vamos supor que a pessoa negra seja uma pessoa negra bem sucedida, por exemplo, seja uma artista, seja uma maju, seja enfim, ninguém deve ser vítima desse tipo de violência. Lógico que não. Mas essas pessoas de fato vão ter acesso ao direito a essa legislação que as protege. Mas se a pessoa negra, vítima da mesma violência, for uma pobre na periferia, que ocupa aí esses espaços mais subalternos, de bolsão de miséria, de pobreza, por exemplo, ela não vai ter a mesma sorte, nem o mesmo poder de denunciar, né? Esses detratores de uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, vão ser presos, punidos por crime de racismo, né? Que está lá preconizado na Constituição, crime hediondo, inafiançável, com pena de prisão e tudo mais. Só que a pessoa pobre não, vai ser facilmente convertido em crime de injúria racial, por exemplo. Exatamente. Que é uma pena muito mais branda, muito menor do que o crime de racismo propriamente dito. Então, basicamente são essas nuances que eu digo que nem todo mundo tem acesso à mesma legislação, por exatamente. Exemplo. Por isso que eu falo, eu acho que as pessoas são racistas, mas não existe no Brasil não é estruturado para ser racista. Existem pessoas racistas. O Brasil é racista, a população brasileira, de forma geral, é racista, mas dizer que é estruturado, eu particularmente eu não acho. Enfim, tem que melhorar muita coisa, lógico que tem que melhorar, mas o Brasil não é estruturado para falar, o Brasil tem um viés para ir para ser racista. Não, as pessoas são racistas. Mas sabe, desde o tempo da colonização, ou seja, da invasão dos europeus
para o Brasil, houve um processo no processo de escravização de pessoas, por exemplo, houve tomada de terras, houve enriquecimento, ou seja, o Brasil foi construído nas bases da escravidão a partir de cor de pele. Né? Não somente a partir de cor de pele, porque tínhamos também os povos originários que foram tutelados, capacitados, escravizados também para trabalhar e construir riquezas a partir deles, também da força de trabalho deles. Mas enfim, sobre todos esses corpos, o Brasil foi constituído nessas bases. Então essas bases é que estruturam o Brasil que nós temos hoje. Então é por isso que eu tenho, né, essa é a concepção de estruturação. Eu não sei, eu acho que você colocou aí, eu acho que deve ser a mesma ou não é, eu acho que é por isso que a gente pode divergir. Pode divergir porque assim, você leva um contexto como um todo, eu tô levando um atual. Tá. Nem você comentou lá no começo, depois da redemocratização, eu tô vendo por essa ótica, tá? Mas enfim. E é isso aí, galera, gostaram do corte? Se gostaram do corte, deixe seu like, comenta e valeu!